Olá pessoal, bem-vindos ao nosso Playzone. Eu me chamo Gawk. Antes de começarmos, gostaria de pedir que deixasse seu like e ativasse o sininho, porque é muito importante. Hoje vamos falar de um anime totalmente original, Overtake, um anime de automobilismo da categoria F4 da Fórmula 1. O anime ele é criado pelo diretor que fez o anime Fate Zero e Recreator. A produtora Kadawaka e o estúdio Troika foram aqueles que fizeram o anime Recreator e a Donoha Zero. Então anunciaram esse anime totalmente original para o público. Então esse estúdio está tentando abordar uma nova característica, né, aos animes que a gente não costuma ver, né? A gente costuma ver mais animes de animação, fantasia, terror, light novel, entre outros. Então a gente está vendo aqui uma categoria nova de automobilístico. Eu me recordo de ter visto um anime assim que se chamava Capeta, que começava com um C, né? Então era Capeta, que era também de automobilismo, só que se tratava de um garoto jovem com uma história que ele era pobre e gostaria de correr na Fórmula 1 um dia. Então, esse anime ele tratava da categoria do kart, né, da base até a Fórmula F4, F3, se eu não me engano. É uma história muito boa. Então, eu peguei e vi que esse anime é muito parecido com esse, só que já começando na categoria F4. Então, alguns personagens da trama dessa história tem a Sarina Hakura, que é o piloto principal da Komaki Motorsports. Então, ele é um estudante, né, do ensino médio que nas horas vagas ele trabalha entregando jornal, né? Então, ele não é o filho do dono da empresa, onde é o carro para quem ele corre. Ele é um amigo e mora com a família. Temos também o fotógrafo, que é um dos personagens principal da trama que a gente vai ver, que é Madoka Kuya. Ele tem algum tipo de trauma, né? Porque a gente consegue perceber que toda vez que ele tenta tirar uma foto, ele lembra de água, do oceano. Provavelmente é uma história passada dele, que ele pode ter sido se afogado, algo do tipo. E ele vai até a Fórmula 4 para tentar retomar a sua carreira, né, de fotógrafo e fotojornalista. E temos também o filho, né, do dono da empresa, que se chama Komaki Kotaru, que ele é o mecânico principal, né, e amigo de Hakura Asahina, né? Então a gente vê que existem lá algumas equipes e essas equipes, no total, a gente vê que são 36 carros e cada equipe tem dois carros. A única que tem um carro é a equipe Motorsports Comac, né? Então a gente vê que eles são chamados de chicanes, né? Porque eles não têm dinheiro para investir no seu carro, como as outras empresas grandes, né? Que a gente consegue perceber ali no anime. E o próprio piloto de uma dessas equipes, que é a Bel Sorriso, ele fala que as outras equipes têm dinheiro, têm pessoas por trás investindo para que um dia eles possam chegar à Fórmula 3, à Fórmula 2 e quem sabe até a Fórmula 1. Então, basicamente, a gente percebe que é um anime de história, que vai ter uma história por trás, uma narração, e nesse começo do anime a gente percebe que o personagem principal, a Sarina Hakura, ele sempre está tentando correr sozinho. Então, tipo assim, ninguém aplaude ele, ninguém torce por ele, ele não liga para isso. Então, com isso, o dono da Comacton Motorsports acaba dando um crachá para esse repórter, para ele entrar até o paddock e conhecer a equipe. E beleza, a corrida começa, a corrida se desenrola, vai passando um tempo e a gente vê que o personagem principal ele faz uma ultrapassagem de oitavo para quinto e acaba chegando em quarto. Aí o cara lá da empresa assim, ó, ele vai conseguir, ele vai chegar lá no pódio, esse é o dia, torcendo para que ele chegue no pódio. Aí eles correm para um canto da pista para poder ver a ultrapassagem final do personagem, só que acaba furando o pneu esquerdo e o personagem sai da corrida em último, né? Então a corrida acaba,
Os corredores da Bel Sorriso saem em primeiro e segundo lugar lá no pódio. Então, o corredor, né, o personagem principal da história, ele acaba saindo do carro e ele vai andando. Então, o repórter decide segui-lo. E o repórter procura ele no meio da multidão, não acha, acha ele num canto. E na hora que ele tira o capacete, ele está chorando no canto, isolado, sozinho, né? E o repórter hesita por um momento e acaba tirando uma foto dele. E aquele momento ele fala, eu consegui. Né? Ele fala para a chefe dele, a editora, que se chama Yukihira. É engraçado que o nome dela soa com um outro personagem de um outro anime, né? Então ele fala, eu consegui, eu tirei uma foto. Então, aquele momento de hesitação que ele sempre teve, tentar tirar uma foto, dessa vez ele conseguiu. Então, basicamente, a gente vai ver uma história boa, né? Uma história que tem um começo, meio e fim, e tenho certeza que esse personagem, dentro dessa história, ele vai crescer gradativamente até o final. Possivelmente ele vai ser campeão em algum momento, vai ter muitas dificuldades, mas vai chegar a ser campeão. E o repórter, ele vai acabar acompanhando essa história de perto, né? Porque a gente vê que o repórter está tentando voltar à sua carreira. Então, com isso, ele vai observar o crescimento daquele piloto e com isso ele vai acabar perdendo, né, esquecendo do seu trauma. É um anime muito bom, eu recomendo ver. O episódio não foi grande coisa assim, foi um episódio bem mediano na minha visão, acho que nota 5 para um episódio. Ele é muito bem feito, os gráficos são bonitos, mas assim, a história tá no começo, tá se desenvolvendo e creio que tende a crescer cada vez mais. E assim, terminamos a nossa análise desse anime Overtake. Fiquem atentos aos próximos capítulos, que certamente traremos mais informações. Eu vou ficando por aqui. Até mais!